Hoje eu vou falar a respeito dessa estrutura aqui. Então, de maneira rápida e objetiva, eu vou tentar, pelo menos, enumerar os componentes ou peças básicas dessa estrutura aqui. Tá? Então, tem a escada, e aqui ó, eu tenho um mezanino, um mini mezanino. Esse mezanino aqui, ó, ele é bem pequeno, mas ele poderia ter, por exemplo, 50, 100 ou 200, sei lá, metros quadrados. Tá? Mas o objetivo aqui é tentar enumerar todos os componentes. Então, primeiro aqui, ó, então perceba aqui a estrutura, tá? E do jeito que está aqui também não está completo, tá? O objetivo aqui é tentar enumerar os componentes básicos, tá? E método construtivo também. Então, aqui, ó. Então, no mezanino em si, aqui, ó. Segue o cursor aqui, ó. Eu tenho esse perfil aqui, ó. Eu vou mover ele. Tá? Então, eu vou mover ele aqui. Só um minuto que está travado aqui. Está bem lento. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse perfil aqui, que é um perfil C. Então, vou tirar ele aqui, ó. Tá? Então, ó, perceba aqui, ó, é um perfil C. Então, esse perfil C aqui, ó, compõe o meu mezanino como viga, tá? Então, a minha viga aqui, ó, é um perfil C, tá? É um método construtivo. Então, eu tenho esse perfil C aqui, bem como aqui, ó, segue o cursor, bem como aqui atrás, tá? Onde está ficando azul mais claro aqui. Aqui também, ó, e bem como aqui, ó, descendo aqui. Então, minha viga. Então, vou dar o Ctrl Z para voltar, tá? Com a minha viga. Tá? Então, eu tenho a minha viga aqui, ó, de aço, perfil C. Esse perfil C aqui é um perfil de 10 polegadas por 15,3, tá? Esse perfil C aqui. Além disso, que eu tenho aqui? Eu tenho a longarina, tá? A longarina que ó, vem aqui, ó, na escada, eu tenho a longarina, tá? Onde ficou azul mais claro. A longarina, ela também aqui é um perfil C, é o mesmo perfil C que eu falei. Tá bem lento aqui. Então aqui, ó. Então aqui, ó, a minha longarina, a longarina da escada, deixa eu pegar aqui, também é um perfil C, tá? Então aqui, ó, perfil C. Deixa eu girar aqui, ó. Então perceba que, ó, é um perfil C. Então deixa eu voltar. Então, primeiro, a minha viga de aço, perfil C, e a longarina também com perfil de aço C. Então, aqui, ó, e aqui é o mesmo perfil. Aqui também, ó, eu tenho, onde ficou azul mais claro, bem como em todas as outras demais partes aqui, ó. Aqui, ó, onde tá azul mais claro, aqui também e aqui também, certo? Então, tudo perfil C, tá?
Aí, além disso, eu tenho aqui, ó, o meu guarda-corpo aqui, né? E aqui também na escada. Então, ó, o método construtivo adotado aqui, ó, onde eu estou marcando aqui, ó, vou clicar aqui onde está azul mais claro que eu marquei. Aqui em cima, aqui, ó, do meu guarda-corpo, eu tenho uma barra chata com as dimensões, deixa eu pegar aqui, com as dimensões de 2 polegadas por meia polegada. Então, a minha espessura é meia polegada e a minha largura vai ser de 2 polegadas. Então, em cima aqui, ó, aqui também, onde eu estou marcando aqui, ó, é barra chata de 2 por meia polegada, tá? Além disso, aqui, ó, onde eu estou clicando aqui, ó, que compõe o meu guarda-corpo, eu tenho barras redondas de meia polegada, tá? Há uma distância aqui, ó, isso aqui, no caso, o projetista que vai definir essa distância aqui, tá? Mas perceba que é uma distância bem próxima, de modo por exemplo, evitar que uma criança, né, entre aqui, suba aqui em cima aqui e caia aqui, né? Isso é indesejável, ninguém quer. Então, você tem uma proximidade aqui, por exemplo, 1 polegada e 3/8, tá? 1 e 3/8 polegada aqui. Mas aí vai do bom senso, tá? Vai do bom senso, do que o cliente quer, tá? Às vezes quer um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, tá? E além disso, eu tenho aqui, ó, deixa eu, tá um pouco lento aqui, mas eu vou pegar, tá difícil de ver, eu vou tentar aproximar aqui, ó. Deixa eu chegar para cá aqui. O S que você percebe aqui, ó, aqui é a viga, só que perceba que embaixo aqui eu tenho uma barra chata também. Essa barra chata aqui embaixo da minha viga, nesse caso específico aqui, é uma barra chata de 5,5 polegadas por meia polegada. Então, meia polegada é a espessura e a largura aqui embaixo aqui é de 5,5 polegadas, tá? Ela está aqui embaixo aqui. Deixa eu girar aqui para ficar mais, ó, perceba, ó, que é uma barra chata, tá? Olha a forma dela aqui, ó, retangular, né, a seção. Então, é uma barra chata. Tá? Então, eu tenho embaixo, eu tenho essa barra chata. E aí eu já cheguei a comentar que, por exemplo, quando você faz uma modificação de grande porte, né, com estrutura de aço metálica, e, por exemplo, você adota perfis do tipo I ou W, por exemplo, tanto para vigas quanto para coluna ou pilar. Quando você vai fazer a união, por exemplo, aqui, ó, segue aqui, ó, quando eu vou fazer a união, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco aqui, dessa viga aqui com essa viga aqui, ó, quando eu vou fazer essa união, né, porque eu vou ter que unir aqui, ó, as duas vigas, né, elas não podem ficar soltas. Segundo, né, as boas práticas de engenharia, quando eu vou unir essa viga aqui com essa aqui onde está ficando azul, segue o cursor, geralmente quando eu faço essa união, essas peças, ou seja, essas duas vigas, elas não se tocam, tá? Por exemplo, a Gerdau, ela sugere que você coloque uma cantoneira, né? Ou seja, essa viga aqui, ó, essa outra viga aqui vai ficar uma distância, por exemplo,
de 10 milímetros ou 1 centímetro, e aí você vai ter uma cantoneira que vai encostar nessa viga aqui, encostar nessa viga aqui, e aí essa cantoneira mais os parafusos, né, e porcas, etc., que vai fazer essa união, no caso, parafusada. E no caso, por exemplo, de união soldada, ligação soldada, também não vão se tocar essas peças, né? Então, você, por exemplo, coloca uma chapa nessa viga aqui, ó, e aí ela encontra, essa chapa encontra aqui, aí eu soldo aqui e, por exemplo, eu parafuso aqui. Só que o importante é entender que essas peças não vão se tocar, tá? Você vai ter, por exemplo, uma cantoneira ou uma chapa de aço que vai tocar nas duas, tá? De maneira soldada ou parafusada, e aí as vigas não vão se tocar. E aí, por que que essa barra chata de 5,5 polegada por meia polegada, que a espessura está aqui embaixo dessa viga, justamente para impedir que essa viga aqui, ó, tá vendo aqui, não toque em cada pilar ou cada coluna. Nesse caso específico aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 pilares ou colunas, tá? E embaixo aqui, ó, de cada coluna, eu tenho a minha chapa base. Nesse caso específico aqui, a espessura dessa chapa base aqui é de meia polegada, tá? É uma chapa base que tem 10 polegadas por 10 polegadas, tá? Então, portanto, é uma chapa base quadrada, tá? Espessura de meia, tá? Eu tenho 4 furos aqui para passar os meus chumbadores, tá? E aqui esse pilar aqui, ó, ele é um tubo quadrado, tá? Deixa eu fechar a janela aqui. Ele é um tubo quadrado de 5, deixa eu confirmar aqui, de 5 polegadas, tá? E aí existem várias formas, né, de se fabricar pilares. Você pode comprar e cortar, né? Perfil W, por exemplo. Você pode pegar chapas e soldar chapas com perfis do tipo C. Você coloca de um lado perfil C, você dá uma distância do outro lado, coloca um perfil C, e aí você vai unir os dois perfis C com chapas, tá? Ou, por exemplo, chapas, ou melhor, né, barra chata, né? Com chapas ou barras, né? Você pode fazer a união, tá? E além disso, ou seja, né? Então, tá lento aqui. Deixa eu dar o ESC para sair aqui. Então, eu tenho aqui, o que já foi falado? Eu tenho aqui vigas, tá? Eu tenho aqui a longarina, tá? Descendo aqui da minha escada. Eu já falei também da barra chata em cima aqui. Quando você chegar para olhar embaixo, você vai pôr a mão nessa barra chata. Eu tenho uma barra chata embaixo aqui, ó, para que a viga e a coluna ou pilar não se toquem, tá? Então tem essa barra chata embaixo aqui. E além disso, eu tenho aqui, ó, aqui, ó, segue aqui, ó. Eu tenho aqui no meu guarda-corpo aqui, eu tenho uma barra redonda, tá? De meia polegada. Perceba que o espaçamento é bem pequeno. E além disso, eu tenho o corrimão aqui, ó. Eu tenho o corrimão de um lado e do outro aqui, ó. Esse corrimão aqui foi dimensionado com meia polegada. Então, tem meia polegada. E aqui, ó, tem os degraus. Esses degraus aqui são os que estão aqui, ó. Tá? Então, basicamente, é isso que eu tenho. Esse é o método construtivo. Né? É um método construtivo que pode ser adotado para a fabricação ou para a construção, né, de um mezanino, tá?
E aqui eu tenho as vigas, essas vigas aqui são vigas principais, tá? Meu objetivo aqui nesse trabalho foi detalhar, desenhar a escada, tá? E aqui no caso, e não o mezanino em si, tá? O prestador de serviço, o empreiteiro que me contratou, ele contratou para detalhar a escada, mas aí também eu fiz aqui a parte do mezanino, tá? Então ele está encarregado de fazer a escada aqui, ó, toda essa escada aqui com guarda-corpo, né? Com todas as peças que estão aqui, né? Que eu detalhei. Acho que exceto aqui o que eu falei, que deve ser um outro empreiteiro, não perguntei, mas deve ser, no caso, para fazer viga, né? Para instalar viga e pilar deve ser um outro empreiteiro prestador de serviço, e a pessoa, né, ou melhor, a empresa que me contratou, vai ficar responsável por fazer essa escada aqui, ó, né? Eu tenho certeza que ele vai ter que instalar as barras aqui, as barras chatas aqui eu acho que ele vai ter que instalar, pelo menos da escada essa barra chata que ele vai ter que instalar. Além disso, ele vai ter que colocar aqui o corrimão, né? E os degraus também ele vai ter que colocar, tá? Mas de qualquer forma está completo aqui para entender o método construtivo, né? E principalmente para estudante, engenheiro, que não tem tanta experiência, né? Porque eu pelo menos cursei a engenharia mecânica em universidade federal. E eu, sinceramente, eu não lembro desses métodos construtivos, né? Eu não me recordo. Ou seja, pode ser que onde você estude, você não vá ter essas informações de método construtivo, né? Talvez fique só nos materiais que podem ser empregados, mas aí talvez você não sabe qual a maneira que você vai empregar eles, bem como às vezes o curso pode ser mais focado no dimensionamento, saber a resistência de cada componente mecânico, se resiste, não resiste, mas a metodologia, o método construtivo, pode ser que na graduação você não veja, e um engenheiro que não tem, que já é graduado e não tem experiência, né, nunca trabalhou, está começando a trabalhar agora, entrando no mercado de trabalho, pode ser que ele não consiga reconhecer de imediato todos esses componentes, né? Reconhecer ele até reconhece, mas o método construtivo, né? Como eu falei, de, por exemplo, a viga não tocar no pilar, uma viga não tocar com a outra, tá? E aí eu não desenhei aqui, mas esse mezanino aqui ele não vai ficar só nesse formato aqui, tá? Aqui eu vou ter vigas, eu tenho vigas secundárias aqui que eu não desenhei. Até mesmo porque, como eu falei, a pessoa, né, ou a empresa que me contratou para fazer o desenho está responsável só pela escada. Mas aí, como é bem simples e rápido desenhar as vigas aqui, né, pelo menos as vigas principais, né, e para ter uma ideia de como a escada vai ficar, ou seja, o mínimo do meu mezanino aqui, ele ele está aqui apresentado. E aí eu falo que esse mezanino aqui ele pode ser pequeno, ele pode ter, por exemplo, 50 metros quadrados, 100, 200 metros quadrados. E aí lembrando, né, aqui é um perfil C, dependendo do tamanho o tamanho ou melhor, a área, né? Quanto maior a área, né, e maior a carga que você vai ter aqui em cima, provavelmente vai ser mais pesado, né, maior, né, se é que eu posso falar assim, o seu perfil. Se tiver um perfil, não, se tiver um mezanino muito grande, sei lá, 100 metros quadrados, e você, por exemplo, tiver poucos pilares, né, você vai ter vigas, por exemplo, apoiadas com um comprimento ou um vão muito grande. E aí, dependendo da carga, que você pode, mezanino, você pode transitar com pessoas, pode ter um escritório,
bem como pode ser estoque também, por exemplo, estoque de máquinas, de equipamentos, e consequentemente a carga, né, uma almoxarifada, a carga que vai ser maior. Então, se a carga for maior, né, os vãos forem maiores, talvez o ideal não seja o perfil C. Aí tem que fazer cálculo, provavelmente você vai ter que trabalhar com o perfil I ou o perfil do tipo W. Então, é isso.